Fala galera, Pedro Reis na área, chegando para dar o papo sobre quinta rodada do Paulistão Série A2, a rodada que demitiu 3 treinadores. E a média está em um técnico por rodada. Foram 5 rodadas, 5 demissões. Mas uma delas tem um asterisco, e eu vou contar no meio do caminho. Mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, comente. E se tiver a opção de hype aí no seu celular, deixa o seu hype. É importante para o crescimento do vídeo e do canal. Me ajuda muito. Então, por favor, se você quiser hypar esse vídeo, hype, por favor, que vai me ajudar bastante. Então, bora lá falar da quinta rodada do Paulistão A3, em que os técnicos Alberto Félix, eu tô pegando aqui o SofaScore, que é sempre quem me ajuda. E não é patrocínio, tá? Quem sabe? Patrocina nós. Mas o Alberto Félix, da Inter de Limeira, foi demitido. O Marelli, do São José, foi demitido. O São José já tem um novo treinador, que é o Castilho. Ele que foi técnico do Maringá, estava no Uberlândia, não foi bem no Uberlândia, mas tem uma carreira boa, foi bem no Ipatinga, foi muito bem no Maringá. E agora está em São José. Vou fazer uma análise rápida dessa contratação. E o Rogério Corrêa foi demitido do cargo do Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente e a Inter de Limeira ainda não anunciaram novos treinadores. Bora lá então para essa resenha, para falar jogo a jogo. Alguns jogos eu consegui assistir, outros eu não consegui. Um dos que eu consegui assistir foi Taubaté e Ferroviária. Jogo em Taubaté. A Ferroviária abriu o placar com o gol marcado pelo Jonathan, e o Macário empatou aos 31 para o Taubaté, e aí depois o Denilson marcou para a Ferroviária, resultado de 2-1. O que eu vi, um time do Taubaté que esteve atrás do placar praticamente o tempo todo, buscando, usando a sua força da torcida, mas uma coisa que eu estou vendo bastante nessa Série A2, a dificuldade de se conseguir reverter placares, né? O Taubaté sofreu por isso também. E aí entra a questão de nervosismo. Eu acho que por ser um campeonato muito equilibrado, em que os jogos são muito iguais, então você tendo que correr atrás, ainda mais perdendo dentro de casa, dificulta muito a parte mental. Muitos erros de passe do Taubaté, muitas bolas em que aquela você acerta, você sai na cara do gol e aí você erra, você perde a jogada toda. Eu digo isso na construção, não é nem no último passe. O Taubaté pecou muito nisso. Forçou muito bola alta também no finalzinho, mas não deu. E aí, falar do Henrique Otto, o árbitro que eu critiquei lá na rodada do jogo do Grêmio Prudente contra o São José, uma arbitragem confusa. A arbitragem dele em Taubaté foi muito boa. Então, juizada, quando tem que criticar, a gente critica, quando tem que elogiar, a gente elogia. Outro elogio de árbitro, eu vou falar desse jogo, mas já vou deixar o registro do elogio. O árbitro que apitou Grêmio Prudente e Juventus também foi muito bem, o Juliano. Bom árbitro também. Todos os jogos que eu vejo esse cara apitar, ele apita bem. Mas o Taubaté perdeu em casa, vai complicando um pouco a sua situação. O Taubaté, nesse momento, é o 15º, primeiro na zona do rebaixamento, mas tem campanha semelhante, idêntica praticamente ao do Grêmio Prudente. Então, nesse momento, eu vou falar a tabela no final, mas nesse momento são 3 na zona do rebaixamento, porque Grêmio Prudente e Taubaté estão literalmente empatados. Já a Ferroviária venceu e se manteve líder, se manteve na liderança por conta do saldo de gols, tem 6 gols de saldo. Mas o jogo é muito do que eu falei, e muito do que é o retrato dessa Série A2, do time que sai perdendo, tendo que correr atrás. O Taubaté teve 61% de posse de bola contra 39% da Ferroviária. Só que aí o XG, a Ferroviária, quando chegou ao ataque, teve mais possibilidade de gol. Apesar dos 8 chutes da Ferroviária contra 18 do Taubaté, os chutes do Taubaté não levavam tanto perigo. Tanto é que dos 18, só 4 foram em direção ao gol. O Taubaté teve 10 escanteios e não soube aproveitar esses escanteios contra só 2 da Ferroviária. E aí trocou mais passes, muito do que é o retrato dessa Série A2 até aqui.
Mas, no outro jogo que eu vou falar agora, time bom reverte, que é o caso do Água Santa, que lá em Diadema saiu perdendo para o Sertãozinho que abriu o placar com o Rodrigues, o Riquelme Rodrigues, e aí no segundo tempo o Gustavinho meteu um hat-trick e conseguiu fazer o Água Santa sair com a vitória. 3-1 para o time treinado pelo Ademir Fezan. O Fezan vem muito bem, é, desde a Inter de Limeira do ano passado, e vai ser um time que vai brigar para subir sim. Ferroviária, Água Santa, Ituano já estão de pouquinho em pouquinho se colocando ali entre os principais candidatos ao acesso nessa Série A2. Já o Sertãozinho, que para mim está surpreendendo na competição, é o esperado, né? O Sertãozinho vinha para essa Série A2 para se manter na Série A2 e tá levando dessa forma. É muito difícil jogar em Diadema e precisava controlar um pouco mais o jogo. Mas quando você tem um adversário que é bem superior, que tem investimentos muito mais altos, dificulta bastante. E aí você toma um gol e a coisa desanda. O Água Santa é o terceiro, né? Tem 10 pontos até aqui. O Sertãozinho, o décimo, com 6 pontos conquistados. As estatísticas da partida aqui no SofaScore ele não trouxe, tá? Não trouxe as estatísticas desse jogo. A Inter de Limeira perdeu em casa para o Santo André e viu o Alberto Félix ser demitido logo após o jogo. O gol do Santo André foi marcado pelo Daniel Davi, 1-0 aos 42 do primeiro tempo. E aí a Inter não conseguiu correr atrás, ainda teve no finalzinho o Marco Antônio expulso. Jogo esse que coloca a Inter de Limeira numa situação preocupante. É o 11º colocado, tem só 5 pontos na competição, fora do G8. E nunca você ia imaginar uma Inter de Limeira recém-promovida da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro, fora do G8 após 5 jogos. Eu não imaginava isso, de verdade. Eu não imaginava isso. E o Alberto Félix, um trabalho que decepciona. Sim, decepciona o trabalho do Alberto Félix até o momento. Já o trabalho do Maurício Cupertino vai surpreendendo também. O Santo André, eu imaginava, por ter um elenco muito jovem, muita molecada, o Cupertino, que não é um cara muito experiente na divisão, eu imaginava que ele não estaria ali na briga pelo G8. Eu imaginava que a briga do Santo André era ou para se manter ou até contra o rebaixamento. Mas minha voz tá embargando porque vai me atacar uma crise de alergia de rinite, eu já tô sentindo. Mas o Santo André tá ali brigando, é o nono colocado, tem 7 pontos. Pelo menos na classificação aqui do SofaScore, ele é o nono colocado. Votuporanguense e Linense, jogo 0-0 lá em Votuporanga. Duas equipes que brigam ali mais ou menos para pela mesma disputa, né? São postulantes ao G8 desde o início da competição e os dois estão no G8. A Votuporanguense é o sexto, é a sexta, né? O sexto, o Votuporanguense o sexto com 8 pontos. Tomei uma bronca esses dias no comentário, mas aí para quem me cornetou quando eu falo a Votuporanguense, quando o Votuporanguense, enfim, quando o Clube Atlético Votuporanguense jogou aqui em Presidente Prudente a final da Série 3, se não estiver enganado, foi. Eu trabalhei de repórter. E aí eu perguntei pro assessor de imprensa, eu chamo de O Votuporanguense ou A Votuporanguense? Ele falou, Pedro, pode chamar do jeito que você quiser, porque O Votuporanguense remete ao presente e A Votuporanguense ao passado. Então, fique à vontade. Então eu tô à vontade, eu chamo de O, de A, do que vier na cabeça eu falo. Já o Linense é o oitavo colocado, tem 7 pontos. O empate manteve os dois ali na disputa pelo G8. Jogo em que a Votuporanguense teve mais posse de bola, teve mais chutes a gol, foi muito superior, mas não conseguiu furar a defesa do Linense, time treinado pelo Santos Sargentin. O Santos Sargentin que é inscrito no meu canal. Um abraço pro Sargentin, se ele estiver assistindo aí, comenta aí, Sargentin. Eu sei que ele é inscrito aqui no Fala Pedro Reis. Um abração pro técnico do Linense.
Já em Presidente Prudente, o Prudente não conseguiu sair da má fase. Recebeu o Juventus perdeu para o Juventus por 2-1. Os gols do Juventus foram marcados pelo Maicon Douglas e pelo Madison. O Everton Canella fez o gol do Grêmio Prudente. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo, sobre a demissão do Rogério Corrêa. O Rogério não fica no cargo. E a informação que a gente tem aqui, a informação do meu colega Cid Júnior, é que os jogadores já não aguentavam mais o trabalho do Rogério Corrêa, que, na minha opinião, foi muito bem. E mesmo nesses jogos ruins, ele estava muito bem à frente do Grêmio Prudente. Vamos pegar as estatísticas desse jogo para você ver. Se quiser mais detalhes, é só voltar no vídeo anterior aí que tem a minha fala sobre o jogo. O Grêmio Prudente foi muito superior ao Juventus. Assim, o Juventus conseguiu ser melhor que o Grêmio em 15 minutos e aí construiu fez o segundo gol, né? Construiu a vitória. Mas no primeiro tempo, uma bola escapada do Gabriel Canella do Juventus pelo lado. Acho o Maicon Douglas um chute assustador. A bola vai parecendo uma sinuca pro cantinho, assim, indefensável. E aí no segundo tempo o Grêmio volta com a síndrome do segundo tempo, porque não consegue jogar no segundo tempo em todas as partidas. E aí o Juventus aproveita uma desatenção gigante do Caio Christian, e não só do Caio Christian, mas também do Rafinha, do Jonathan Carlos, do Wallace. Acho que o Wallace era o mais certo ali no momento do segundo gol do Juventus, o gol do Madison. Mas o Juventus aproveita essa falha da defesa do Grêmio, a única na partida, e aí faz o 2-1. Mas o Grêmio teve 21 finalizações contra só 7 do Juventus. O Gabriel Félix, goleiro do Juventus, pegou 8 bolas. O Grêmio teve 7 escanteios contra 2 do Juventus. 461 passes contra 271. Mais desarmes. Foi assim, se você olha os números, você acha que foi um atropelo do Grêmio. Mas não foi um atropelo. O Grêmio não jogou mal. E não conseguiu construir o resultado também. Resultado que demitiu o Rogério Corrêa do cargo do Grêmio Prudente. Assim como a Inter de Limeira, o Grêmio Prudente também não anunciou novo técnico ainda. Eu estou tentando descobrir para ver quem é, mas até agora sem sinal de quem possa ser o treinador do Grêmio. O Juventus, muito bem. Assim, para o que se propôs a fazer aqui em Prudente, o Juventus é um time de muita trocação, mas ele veio para esperar um pouquinho mais o Grêmio, de fato. Só que quando teve a bola, é um time muito técnico. Quando conseguiu construir com posse, é muito jogador bom. O Madison, o Canelo, o Maicon Douglas, o Elkin Munhoz, é só jogador bom. É só jogador bom. O John Egito. Então, um time muito técnico. Com 15 minutos, acabou. Ele matou o segundo tempo. E aí só picou o jogo daí até o final, usando bem a cabeça. E o Thiago Carvalho tem que se orgulhar desse time. O time tá indo bem. O Juventus, que nesse momento é o quarto colocado, e o Grêmio Prudente, o 14º. O Grêmio Prudente tem só 3 pontos. E o Juventus, nesse momento, com 10 ali na disputa pelo topo da tabela. Aí também tivemos 15 de Piracicaba e Osasco. Eu falei 3 emissões, mas tem mais uma, que foi anunciada hoje. Não foi pós-jogo, mas foi anunciada hoje. Ontem, né, no caso. Eu tô gravando o vídeo na madrugada de domingo para segunda. Então, ontem, domingo, o 15 de Piracicaba anunciou a saída do Moisés Egert após o empate em casa contra o Osasco. Empate esse conquistado aos 97, aos 7 minutos do acréscimo do segundo tempo. O Osasco abriu o placar com o Lucas Alvim e o Eric Bessa fez nos acréscimos da segunda etapa o gol de empate do Juventus, resultado que demitiu o Moisés Egert, um dos maiores técnicos da história do 15, é inegável, campeão da Copa Paulista do ano passado, tem mais de, acho que são 150 jogos à frente do 15 de Piracicaba, o 15 que agora, nesse momento ainda é administrado pelo Clube Social, né, pelo Matheus Bonassi, mas está passando por um momento de transição para a SAF do 15, que tem como um dos investidores o Luiz Fabiano, ele mesmo, atacante aí São Paulo, Sevilha, seleção brasileira. Pegar as estatísticas desse jogo é um retrato de novo do que é a Série A2, time que sai atrás do placar
e aí tenta buscar o tempo todo, tenta correr atrás, e aí acaba tendo mais posse de bola, mais finalização, mais escanteios, mais passes trocados, e foi o retrato desse jogo do 15, que conseguiu só o empate aos 52. Para você ter ideia como o 15 sofreu na mão do Osasco. Osasco que deixou de ser o Oeste, mas mantém os empates do Oeste, né? O Osasco até aqui tem 7 pontos e são 5 empates. É isso? Não, vamos lá. O Osasco tem 4 empates e 1 vitória na competição. É isso. 4 empates e 1 vitória. Ainda não perdeu, mas só tem 1 vitória. Agora, para ir fechando a rodada, São José e Monte Azul. O São José que também demitiu o treinador após a rodada, a saída do Marelli da frente do cargo, abriu o placar com o Lucas Reis de pênalti, e aí tomou um empate aos 3 minutos de acréscimos do Vitão, jogador do Monte Azul. O Monte Azul, que tinha o Josué como treinador, e o Josué foi demitido. E aí hoje, aliás, ontem, domingo, o Monte Azul anunciou seu novo treinador. E quem é? Josué. Ele mesmo. Está de volta após a demissão. Ficou um jogo fora. Então um joguinho de gancho, pelo jeito. O jogo lá em São José dos Campos, que rendeu a demissão do Marelli, como eu disse. E aí, mais uma vez, o retrato da Série A2. Ninguém consegue sobressair sobre ninguém. São José abre o placar com menos de 10 minutos e aí o Monte Azul pressiona. Mais posse de bola. O Monte Azul fora de casa. Teve 59 contra 41 de posse de bola. Teve menos chutes, né? O São José chutou 19 vezes contra só 12 do Monte Azul. Mas teve mais escanteios, teve mais passes. Buscou o jogo mais a partir do momento que sai perdendo. É normal? É normal no futebol, mas na Série 2 está muito evidente esse tipo de comportamento. E para fechar, o Ituano, que venceu o São Bento, jogando dentro de casa, jogando lá em Itu. Os gols foram marcados pelo Carlos Eduardo, marcou o segundo, e o Matheus Mancini marcou o primeiro gol. E quem fez para o São Bento foi o Andrew Coutinho. 2-1 para o time de Itu. O Ituano é o segundo colocado e o São Bento o lanterninho. O São Bento que já trocou de técnico, o Fabiano Carneiro foi demitido e teve a estreia nesse fim de semana do... Eu vou pegar aqui quem que foi para lá. Ixi, aqui eu não vou ter. Não tem as escalações aqui. Vamos ver se eu consigo pegar. Aqui tá treinador desconhecido. Mas o São Bento já anunciou o treinador, só esqueci quem que é. Mas enfim, São Bento condenado à Série A3 já. Condenado mesmo. Já falei nos outros vídeos, mas custa nada lembrar. São Bento passou por um processo de SAF. E esse processo de SAF custou o projeto esportivo de 2026. A SAF não saiu do papel por um zelo justo dos conselheiros do São Bento, mas custou o projeto esportivo. O São Bento não vai ficar na Série A2. É impossível o São Bento se manter. 5 derrotas em 5 jogos. Vai precisar de um milagre para as coisas mudarem a partir de agora. A sexta rodada, rodada número 6, vai começar já na quarta-feira, né? Ela vai ser inteira na quarta-feira, que começa com o Ituano, Juventus e Ituano, jogo lá na Rojavari à tarde, 15 horas. 15 horas também para Monte Azul e Votuporanguense em Monte Azul. Às 19h30, São Bento e São José, jogo em Sorocaba. Também às 19h30 teremos Grêmio Prudente 15 de Piracicaba, o jogo dos desesperados. E provavelmente os dois sem comando técnico, com técnicos interinos aqui na quarta-feira. Vai ser jogo de loucura aqui, quarta. Também às 19h30, Linense e Taubaté lá em Lins. O Taubaté precisando de uma reabilitação na competição. Vai tentar jogar lá em Lins, com toda a dificuldade que é jogar em Lins, e ainda mais contra um time do Sargentinho, que normalmente é bem montado. E eu não estou puxando o saco porque ele é inscrito do canal. Não, o Sargentinho é um bom treinador.
Às 20 horas tem Santo André e Ferroviária, lá em Santo André, no Bruno José Daniel. Também às 20 horas temos Inter de Limeira e Água Santa, jogo em Limeira. E às 20 horas também, Osasco e Sertãozinho, duelo das surpresas da competição até agora. Só um repasse geral da classificação. Ferroviária, líder com 11 pontos também para Ituano, na segunda colocação, com 10 pontos, terceiro Água Santa, quarto Juventus. 8 pontos para Monte Azul e Votuporanguense, o quinto e o sexto. O sétimo é o Osasco com 7 pontos também para Linense e Santo André, oitavo e nono. 6 pontos para o Sertãozinho, décimo. 5 pontos para Inter de Limeira e 15 de Piracicaba. Na 13ª colocação, São José tem 4 pontos. Aí, abrindo a hipotética zona de rebaixamento com 3 clubes, né? Caem 2. O Grêmio Prudente tem 3 pontos, o Taubaté também 3 pontos, e o São Bento Lanterninha em 16º, com nenhum ponto ganho. Série A2, bicho. O bicho pega e não tem tempo para respirar. E já são 5 técnicos demitidos, né? Caiu do São Bento, caiu do 15, do Grêmio, do São José, do Monte Azul e da Inter de Limeira. É que desses 6, um foi recontratado. Doideiras. Doideiras que só o futebol do interior tem nos proporcionado. Fechou? Tamo junto? É isso? Ficou até aqui, se inscreve aí no canal, que você não vai perder nada de Série A2, de Paulistão, de futebol raiz. Quem sabe eu tô de volta aí falando de um outro campeonato no interior que começou esse fim de semana. Valeu?